Olá, gente linda. Que Deus é maravilhoso, é esse, né? Estamos aí em meia luta, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Estamos aqui novamente. Não está sendo fácil estar conversando com vocês, falando com vocês a respeito de Apocalipse. É um livro bem difícil mesmo, mas nós estamos aqui. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento. Eu estou fazendo bastante pesquisa, mesmo aqueles grandes pregadores, pessoas respeitáveis no mundo evangélico, realmente ainda tem coisas que deixa dúvida, mas nós estamos aqui para estar conversando. Não sei tudo, mas o que eu pude estar aprendendo está sendo muito bom, porque eu estou junto com vocês, aleluia. Então vamos estar junto aí conversando, falando. Ei, cunhada, Deus abençoe, dá um beijo na Pauline aí, batizou ontem, né? Glorificado seja Deus. Abra no livro de Apocalipse, que é mistério, tá? Compartilha para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos estar aí compartilhando, falando. Eu estou lendo o livro de Apocalipse agora, partir para Apocalipse. Ai, Deus está no controle, né, Janete? As lutas são grandes, né? As lutas são grandes, mas Deus está conosco, não é? Ah, Senhor, só o sangue do Senhor, é o sangue do Cordeiro que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nós estamos aqui em meio a essas lutas, mas o povo lá, esse pessoal que nós estamos lendo a respeito dele aqui, também passou grandes, as lutas que eles passaram é pequena diante do que nós estamos passando. E vamos ler o livro, eu estou lendo o livro de Apocalipse, João estava lá na ilha de Patmos, né? Tem que estar cheio de caderno, porque tem que estar estudando bastante. Ah, Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento da tua palavra. Tá frio, né, gente? Tá frio. Mas nós estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Nós louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, porque nós temos oportunidade de ler a palavra de Deus. E é bom que Deus está conosco. E eu quero estar fazendo só uma revisão rápida das duas cartas. Abre na palavra do Senhor aí, em Apocalipse capítulo 2. Espírito Santo de Deus, dai-nos entendimento da tua palavra, Senhor, e que nós possamos estar firmes na fé. Temos que estar firme na fé, porque as coisas estão acontecendo aí, tudo está escrito na palavra do Senhor, e temos que estar firme, entendendo o propósito da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Então eu vou dar só uma revisão aí, para a gente estar entrando aí na terceira carta, que nós vamos entrar aí, capítulo 2, nós lemos a carta às igrejas, né, que João teve a revelação. Ele escreveu, estava na ilha de Patmos, né, e ele teve uma revelação, o anjo do Senhor, Deus mandou entregar essas cartas a João, e João entregou a cada anjo da igreja lá no passado. Esse anjo da igreja é o pastor da igreja, entregou para o pastor da igreja, entregou para o pastor da igreja de Éfeso, entregou para o pastor da igreja de Esmirna, entregou para a igreja, para o pastor da igreja de Pérgamo, que nós vamos falar hoje, que são 7 igrejas. Nós já falamos sobre Éfeso, nós já falamos sobre Esmirna, e hoje nós vamos falar sobre Pérgamo, tá? Nós sabemos que cada uma tem uma divisão aqui, que nós devemos estar falando e comentando. João, ele foi prisioneiro, exilado na ilha de Patmos, e João é a autoria do seu próprio livro, tá? João usa seu próprio nome nos outros livros. Apocalipse é a palavra grega composta de vocabulário, de
vocabulário e são duas palavras, né? Palavras gregas. E o destinatário são as 7 igrejas da província. São 7 igrejas enviadas às províncias. Essas cartas são enviadas às 7 igrejas que estão nas províncias da Ásia. Essa Ásia hoje, ela é chamada de Hungria, tá? Hoje é Hungria. Naquela época era Ásia, tá? E cada um tinha um pastor. E essa carta que João escreveu, inspirado por Deus, né? Deus tocou para ele escrever. Ela foi entregue para o anjo da igreja. E aí, gente, está falando que o tema, né, total aí é o fim de todas as coisas e a consumação da história narrada na Bíblia, tá? O livro de Apocalipse, nós estamos lá no livro de Apocalipse, para honra e glória do Senhor. Janete está sempre me acompanhando, ela quase me acompanhou em quase todas as minhas lives, mas eu comecei em Gênesis. Eu não sei se você lembra, Janete, que eu comecei em Gênesis. Agora vai fazer acho que 2 anos que eu estou lendo a Bíblia, que é para eu agarrar aqui no Apocalipse, porque não é fácil ler Apocalipse não, tá? Tem que estar em nome de Jesus aí, pedindo sabedoria ao Senhor, que os irmãos não tenham cobertura. Aí o propósito desse livro foi escrito para mostrar a nós leitores, mediante a revelação de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, as coisas que em breve devem acontecer, a saber que Jesus há de vencer e já vencer Satanás e todo o pecado do mundo, para o louvor da sua glória. Então, teve coisa que já aconteceu, né? A situação da igreja, ela foi perseguida, sofrida pelos crentes no Império Romano. O Império Romano, ele crucificou, ele sacrificou, ele humilhou, ele perseguiu os cristãos da época. Durante o reinado de Domiciano, né? Ele escreveu para encorajá-los, fora outros imperadores, tá? Aqui foi a igreja de Éfeso. Ela era a cidade de Éfeso era desejável, ela era desejável, as pessoas desejavam estar lá porque ela era rica, né? Mas Deus falou através do apóstolo João, quando ele entregou essa carta a Éfeso, né? Ele falou que ele estava falando com o anjo da igreja: conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, porque eu não posso suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achaste mentiroso. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Na primeira carta de Éfeso, né? Tem elogios, mas deixou o primeiro amor. Eles eram pessoas que conheciam os escritos do Senhor, conheciam a palavra do Senhor, mas eles deixaram-se esfriar. Eles esfriaram no primeiro amor, eles esfriaram totalmente, apesar de conhecer. E na igreja de Éfeso, há elogio que a igreja de Éfeso, Éfeso rejeitava o mal, tinha paciência, trabalho, era contra os falsos apóstolos, que eles intitulavam-se apóstolos, mas eles não eram. Mas Deus tinha uma queixa contra a igreja de Éfeso. Eles perderam o primeiro amor, perderam aquele amor de ler Bíblia, aquele amor de estar orando, aquele amor de estar falando. Nós temos que estar realmente uma autoavaliação para ver como que nós estamos, né? E aí está falando, há uma correção, há um conselho aí falando: olha, lembra-se e arrepende-se a fazer as primeiras obras. Volte a fazer as primeiras obras. O que eu fazia para Deus que eu não faço mais? Então há um conselho aí, né? Há um conselho aí que nós devemos voltar ao primeiro amor, voltar ao início das coisas, voltar, né? Há um conselho: volta ao primeiro amor.
O que eu fazia? Vamos aí estar nos autoavaliando, vamos estar pensando, né? Em tempo de pandemia, muitos estão se esfriando na fé. E aí vem a segunda carta que foi escrita, que eu li semana passada, que é a carta de Esmirna. Esmirna está em Apocalipse, capítulo 2, do 8 até o 11. A igreja de Esmirna, eles suportavam o sofrimento e a pobreza. Tanto é que o pastor dessa igreja, chamado Policarpo, ele foi queimado vivo. Foi queimado vivo. Olha para vocês verem. Eles suportavam o sofrimento, os falsos judeus, né? Eles estavam lá com aquela sinagoga de Satanás, mas eles perseguiam os cristãos, eles tomavam todos os bens daqueles cristãos, mas os cristãos, da igreja de Esmirna, da cidade de Esmirna, né? Eles permaneciam firmes na fé. Esmirna era uma cidade conhecidíssima pelo competições olímpicas, quando eles ganhavam uma coroa, né? Mas Jesus Cristo aqui, ele fala, não tem nenhuma correção para fazer aos crentes lá de Esmirna, mas e nem julgamento, mas fala com eles assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É isso que o Senhor fala conosco nessa tarde. Seja fiel, porque nós vamos ganhar a coroa da vida. E o Senhor fala também para a gente ter paciência, suportar sofrimento. Muitas vezes nós não estamos suportando mais sofrimento, nós não estamos suportando mais pobreza. Franciele, linda, quero se aparecer aí. Vou ler agora, vou falar sobre a igreja de Pérgamo, tá? A igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, do 12 até o 17, que eu vou estar lendo com vocês aí, tá? Apocalipse 2, do 12 até o 17, vou ler que é rapidinho, tá? Ao anjo, todos já abriram aí? Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ao anjo da igreja, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Olha bem, tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui está falando da igreja de Pérgamo, e lá na Ásia, né, que hoje a Ásia é chamada de Hungria.
E essa igreja de Pérgamo, ela tinha esse, alguém sabe me falar porque porque a cidade de Pérgamo se chamava Pérgamo? Vocês sabem a história lá da igreja da cidade de Pérgamo? A cidade de Pérgamo, ela o Apocalipse 12 ao 17, a cidade de Pérgamo, ela tinha esse nome por causa que lá em Pérgamo, olha para vocês verem, lá em Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo. E os livros foram escritos em pergaminho. Ela era a segunda maior biblioteca do mundo, tinha 200 mil livros. Na minha live de amanhã, eu vou fazer pergunta, tá? E vai valer, tá? Cada pergunta que eu fizer, eu vou falar o quanto que vai valer o prêmio, tá? Cada pergunta que você responder vai valer R$1. Aí eu vou ter que depositar na sua conta, que eu não posso. Aí você me manda a conta, amanhã eu vou estar. Presta bastante atenção, o que eu estou explicando hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando da terceira igreja lá em Pérgamo. Por que o nome Pérgamo? Porque o Pérgamo era, lembrar, a cidade tinha 200 mil livros escritos no pergaminho. Quando a maior biblioteca do mundo ficava no Egito, quando o rei lá, o imperador, ficou sabendo que ele estava fazendo, pode contestar também, pode ver se eu estou certo, tá, gente? Que é muita informação, e tem hora que as informações, eu estou ensinando o que eu aprendi, tá? E historicamente tudo. E ele queria continuar mandando escrever os livros, e os livros eram escritos em papiro, né? Porque era feito no papel. Mas esse rei lá do Egito proibiu, ficou com raiva e proibiu de enviar papiro lá para a Ásia, lá para Pérgamo, que Pérgamo lembra pergaminho. Então, como eles faziam o sacrifício, matavam animais para oferecer a ídolos, porque aquela área toda ali, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e as outras cidades mais, eram cidades totalmente idólatras. E eles matavam animais para oferecer como sacrifício ao deus deles lá. Tinha os Zeus, né? Tinha outros lá. E também eles só podia morar na cidade, nessas províncias aí, quem adorasse o imperador como Deus. Olha como que os cristãos sofriam, porque se os cristãos adorassem o imperador, adorassem pessoas, eles estavam negando a fé. E muitos morreram por causa da sua fé. Igual Policarpo, que era da igreja de Esmirna, ele é pastor de lá, ele foi queimado vivo. E tem, agora quando vou falar com vocês aqui do anjo da igreja, da igreja de Pérgamo, ele também foi um absurdo, ele também foi queimado, tá? E aí o rei ficou com raiva, não deixou trazer mais papiro para fazer os escritos dos livros. Aí o rei daquela época, ele teve uma ideia de continuar escrevendo em pergaminho de couro. Então, como eles já sacrificavam animais para estar lá oferecendo nos templos pagãos, o que é templo pagãos? É aqueles que não creem em Jesus Cristo como Salvador. E o que aconteceu? Eles esticavam bem aquele couro daquele animal e escreviam ali os fatos acontecidos, escreviam a história. A terceira carta à igreja de Pérgamo, em Pérgamo, né? Ela é uma igreja que ela mantém, né?
ela é fiel a Cristo, mesmo em esse meio, esse martírio. Mesmo, são muitas pessoas martirizadas. Muitas pessoas martirizadas mesmo. Eles mantinham a fé em Cristo, mas eles aceitavam pessoas que estavam cometendo coisas erradas no meio deles. Eles aceitavam a doutrina dos nicolaítas, que os Éfesos, né, a igreja de Éfeso, odiava. Eles não aceitavam a doutrina dos nicolaítas. Eles não aceitavam também, mas Pérgamo aceitava a doutrina dos nicolaítas, aceitava a doutrina de Balaão, que Balaque aconselhava Balaão a falar com eles, para incentivava eles a ter relacionamento e casar-se com mulheres que não tinham a mesma fé que eles, que cultuavam outros deuses. Outras coisas que eles estavam fazendo também, comidas que eram sacrificadas a ídolos, eles comiam também. Nós não podemos, nós que cremos em Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós não podemos comer comidas que é consagrada à idolatria, que é consagrada a um outro Deus de D minúsculo. Nós não podemos comer. Na palavra de Deus fala que é melhor a gente comer sem perguntar de onde veio. Eles estavam aceitando. Sabe quando a pessoa tolera? O pessoal da igreja de Pérgamo, eles toleravam mártires, eles não negavam a fé, toleravam, suportavam, mas aceitavam entrar no meio deles coisas erradas. Como, por exemplo, as pessoas, muita gente no mundo de hoje não nega a fé, mas fala mentira à toa, xinga nome feio à toa, sabe? Então, faz coisas erradas. Nós devemos procurar fazer as coisas certas, né? E eles aceitavam essas coisas, eles tinham tolerância, a igreja de Pérgamo tinha tolerância a Jezabel, tinha tolerância à imoralidade e à idolatria e a heresias. Imoralidade, coisas imorais, tá? E idolatria. Eles adoravam a Deus e adoravam a outros deuses também, porque as pessoas falavam assim com eles: o que tem? Adora a Deus e adora os nossos deuses também. Muitos cristãos aceitavam porque, talvez para não ser martirizados, porque a pessoa que não aceitava o Deus dos romanos, eles eram martirizados. Quem não aceitou, quem foi até o fim, foi martirizado, tá? E eles aceitavam mentira. Heresia quer dizer mentira. Nós temos que vigiar a nossa boca para não falar mentiras, tá? E o conselho que Deus dá através de João, né? O apóstolo João: arrependa-te, mandando arrepender, né? Que nós devemos arrepender e não fazer essas coisas mais, porque está assim, falando assim, olha, no verso 16, Apocalipse 2,16: portanto, arrependa-te, e senão eu não venho a ti sem demora. Se não venho a ti sem demora, porque tem vírgula, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, com o juízo. Coisas que eu estou fazendo errado, eu tenho que deixar de fazer. Nós não podemos continuar com coisas erradas, porque meu pai e minha mãe gostavam. Nós temos que procurar não sermos tolerantes a essas coisas que não agradam a Deus, tá? E Deus tem uma promessa para aquele que suportar até o fim, que deixar a doutrina dos nicolaítas, que deixar de tolerar pecado, né? Gente, nós não podemos, pecado é pecado, né? E a promessa que Deus faz para aquele que arrepender dos seus pecados,
vai ganhar o maná, né? Fala assim, ó, quando fala assim, ó, quem tem ouvidos ouça, no versículo 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido. Então, dará comida espiritual. Todos os pregadores que eu assisti, eles têm bastante dúvida a respeito desse maná escondido. Tem uns que falam que esse maná escondido é um maná mas é fábula. Eu não vou ficar citando isso não, porque é muito perigoso citar fábula, que estava guardado lá, que Jeremias escondeu quando o rei da Babilônia invadiu lá e saqueou o templo. Mas nós devemos estar procurando estar na palavra mesmo. E aí está falando esse maná. Vamos falar, ganhará o maná. Nós estamos aqui na terra, nós estamos nesse momento de pandemia, não está sendo fácil, está sendo uma agonia terrível, mas Jesus Cristo é o pão vivo que desceu dos céus. Nós vamos nos alimentar, nós estamos alimentando do maná do céu aqui, nós estamos alimentando da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que nós vamos, Jesus Cristo é o pão da vida, Ele que nos alimenta, Ele que nos sustenta. Depois está falando assim, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Lá em Pérgamo, nas províncias da Ásia, em Esmirna, que tinha lá as pessoas que disputavam, eles praticavam lá atletismo e tudo, eles tinham jogos olímpicos, e quem ganhasse, quem precisasse estar entrando no estádio para ver esses fatos acontecendo, ele tinha uma pedrinha para entrar, uma pedra branca para entrar nesses estádios. Quando também uma pessoa era presa por acusada de algum crime, as pessoas que estavam julgando tinha duas pedras, uma preta e outra branca. E quando eles queriam liberar a pessoa, quando eles viam que era para ser liberada a pessoa, eles mostravam a pedra branca. Quando eles não queriam liberar as pessoas, eles mostravam a pedra negra. Tem uma outra história também, que não está na Bíblia, que o pai, ele escrevia o nome da criança, na pedra branca. Então isso aqui é um sentido figurado, né? Aquele que permanecer até o fim, aquele que ser fiel até a morte, aquele que se arrepender de todos os seus pecados, ele vai ganhar o maná do céu, ele vai ganhar uma pedra branca com um novo nome escrito. Aleluia, glória a Deus, a promessa. Então sabe que eu fico pensando? Que Deus sempre, ele aproveita a vivência da pessoa. A vivência deles era essa pedra branca que eles usavam para entrar em estádios, né? Era a pedra branca para estar libertando, a pedra branca ou a preta para libertar ou prender as pessoas. E a criança, quando o pai queria dar um nome para a criança, ninguém sabia, só o pai sabia. O novo nome, no livro da vida, só o pai sabe, tá? E num dia nós vamos receber esse novo nome. Nós não sabemos o novo nome que nós temos, que ele confessou Jesus como Salvador, ele vai saber. Pérgamo era uma igreja doutrinalmente comprometedora, da cidade mais antiga da província e sede regional. Pérgamo era considerado a capital das outras cidades que nós vamos comentar, a capital de Éfeso, a capital de Esmirna, e ela era a sede regional oficial do governo romano. Então todos iam ali. Ali havia, nossa, o pessoal venerava muitos deuses criados por eles. Tinha um deus que eles adoravam, que é Zeus, tinha uns outros lá,
né? E ela era uma província assim com muita idolatria, com muita prostituição, com muita promiscuidade, porque existem ou existiam, sei lá, religiões que as mulheres podem estar se prostituindo, falando que está oferecendo aquela prostituição para o Deus deles lá. É uma vida promíscua mesmo, né? E é igual quando, aí no versículo 13, quando fala assim, olha, conhece o lugar que habitas, porque Pérgamo, a igreja de Pérgamo habitava lá onde tinha o trono de Satanás, que falou assim, olha, conhece o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Eles tinham, no versículo 13, quando você pega o versículo 13, o trono pode se referir-se a um altar de 60 metros de altura, tá? Ele foi 60 metros de alturas em honra a um deus lá deles de D minúsculo, chamado Zeus, tá? E eles tinham assim, Pérgamo era o centro de adoração à idolatria. Eles adoravam deuses feitos pelas mãos dele mesmo. E outra coisa também que Pérgamo fazia de errado, a cidade de Pérgamo, e a igreja estava lá no meio dessa corrupção. Tinha uma igreja ali, uma igreja martirizada, eles martirizavam esta igreja aí. E outra coisa que eles faziam, igual eu falei, eles adoravam o imperador, eles só podiam viver naquela cidade, eles só podiam viver naquela cidade se eles adorassem o imperador como Deus, declarasse que o imperador era Deus deles, era Deus da vida deles. Não, mas essas províncias de Roma, elas não ligavam a pessoa podia ter vários deuses, podia ter vários, os romanos permitiam que eles tivessem vários deuses, mas tinha que declarar que o imperador era Deus deles. Eles tinham que se curvar diante do imperador. O imperador, ele era vivo, né? Se não me falha a memória, eu acho que era Domiciano, que era o nome dele. É muita coisa para guardar, né? E eles tinham que dizer, né? E o Zeus, ele era o símbolo da medicina, e todas as pessoas, quando estavam doentes, elas iam lá para Pérgamo, porque lá, se não me falha a memória, se eu me esqueci, tinha uma escola de medicina, mas tinha um símbolo, né? E o símbolo da medicina até hoje é um símbolo da serpente, mas lá na Ásia, que hoje é a Hungria, eles tinha esse símbolo dessa serpente em adoração a essa serpente, que também a serpente eles adoravam como Deus, mas biblicamente essa serpente simboliza Satanás, porque quando ele fala assim em versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás estava lá, né? A promiscuidade, estava tudo lá, prostituição, lascívia, mentira, tudo estava ali, desejos ilícitos sexuais, tudo enquanto é pornografia, tudo enquanto é tipo de pecado estava ali em Pérgamo. E quando eles queriam, eles mesmos levantavam um Deus para estar aprovando aquilo de errado que ele estava fazendo. E Balaão, ele penetrava no meio dos cristãos para falar com eles que não tinha nada a ver, que eles poderiam estar servindo a Deus e a outro Deus, que não tinha problema deles comerem coisas consagradas a ídolos, mas Deus não se agrada da gente fazer essa mistura. Se você sabe que você está comendo uma coisa consagrada a ídolos, você não deve comer. Idolatria é pecado, gente. Se eu estivesse aqui fazendo outra coisa, tinha muita gente assistindo a live, mas não tem problema.
difícil aqui é conviver com barulho, porque eu moro no centro, então fica muito difícil de achar um lugar assim, excelente para fazer uma live. Mas eu quero dizer para vocês que nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há outro Deus, tá? Aqui, quem era o pastor dessa igreja aí era um homem chamado Antipas. Antipas foi o primeiro cristão martirizado por sua fé. Sabe como é que eles fizeram com Antipas? Colocaram Antipas dentro de um boi de bronze e puseram fogo. Eles também queimaram o Antipas vivo, mas Antipas não negou a sua fé. Às vezes, gente, essa pandemia que nós estamos passando não é nada ao que os cristãos passaram nos primeiros séculos. Olha para você ver, Policarpo foi queimado vivo, Antipas foi queimado, colocaram fogo, colocaram ele dentro de um boi de bronze e colocaram fogo no boi de bronze, e ele foi ficando vermelho e deve ter entrado em chamas, que ele morreu também queimado, né? Pelo que eu entendo aqui. E aí o Senhor fala assim, olha, quando ele fala essa parte aqui do versículo, né? Portanto, 16, portanto arrependa-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É com o juízo de Deus, tá? É com o juízo de Deus que foi aí colocado. Deixa eu ler mais uma coisa de Antipas aqui, olha. É isso que eu falei. Ele era o pastor da igreja em Pérgamo, foi queimado vivo, foi aquecido, eles colocaram ele dentro do boi, igual eu falei com vocês, até o boi ficar incandescente. Sabe quando a pessoa, quando coloca um objeto no fogo, que ele fica vermelhão, parecendo brasa? Assim ficou. Lógico, evidente que ele morreu ali dentro, né? É terrível. E Pérgamo, igual eu falei com vocês, Pérgamo hoje na Turquia, Pérgamo está lá na Turquia, mudou só o nome da Ásia, de Ásia para a Turquia. Pérgamo tem uma fortaleza, ficava numa fortaleza do cume da montanha, até hoje tem essa fortaleza lá, você pode olhar, pode procurar lá no YouTube, falando sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, né? Você procura lá a igreja de Pérgamo, vocês vão ver, tem muitos templos pagãos, igual eu falei com vocês, ela é conhecida, tinha muitos templos pagãos, e lá tinha tipo um teatro, onde que eles colocavam para as pessoas, para ter aquele show deles lá, que é pessoas perseguidas pelos animais e tudo. A arquibancada tinha 70 graus centígrados, quase em pé. Tem rua aqui em Nova Lima que, se eu for passar nela, eu tenho que descer segurando. Imagine, 70 graus é quase 100 graus, quase em pé. E existem vídeos que mostram essa inclinação desse estádio, lembrei, estádio, tá? E igual eu falei com vocês, que Pérgamo teve esse nome por causa dos 200.000 pergaminhos que o rei, o imperador, criou em papel de couro de animais, tá? E eles, o nome deles era pergaminho, porque eram 200.000 livros em rolo, porque naquela época os livros eram assim, em rolo. Só que tem que ele fazia em papiro, o rei que mandava o papel para ele não quis mandar mais, talvez ficou com medo dele se tornar, ter a primeira biblioteca mundial, e não quis mais. Aí ele aproveitou e fez pergaminho de couro de animal, e abria assim, ó, tinha 200.000. Então Pérgamo era conhecida, era lembrada, porque tinha muitos templos pagãos e tinha esses 200.000 livros em rolo. Por isso, isso é uma homenagem, né? Por causa dos livros.
E, assim, tá falando assim, provavelmente, porque, assim, pelo que fala aqui, Antipas foi um homem muito fiel, uma fiel testemunha. Então, todos os pregadores que eu vi falando, falam que provavelmente, para mim também, provavelmente, né? Quando fala assim, olha, conheço suas obras, negaste a minha fé, negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, intitular, assim, os pregadores falam, né, que Antipas, ele era o pastor dessa igreja. E Antipas foi o que eu falei com você, foi uma testemunha fiel até a morte, foi colocado dentro de um touro de bronze e colocaram fogo até o bronze ficar incandescente. E ali ele morreu. Ele foi martirizado por sua fé. Mas eles eram pessoas que toleravam o martírio, toleravam a morte por causa de Deus, mas aceitavam certos tipos de pecado. Aceitavam a imoralidade, aceitavam a idolatria, aceitavam, como se diz, né, participar de coisas pagãs e participar das coisas santas. Coração dividido. Nós não podemos estar com a nossa fé dividida, tá? Então, ali, nesse altar de Satanás, nesse altar dos Zeus lá, que é Z-E-U-S, não é D não. Nesse altar lá que é chamado no livro de Apocalipse, né, de altar de Satanás, eles tinham uma idolatria e eles ofereciam comidas para Zeus, ofereciam animais. E o que eles faziam? Eles sacrificavam esses animais, eles sacrificavam, eles colocavam comida para esses Zeus, mas depois eles comiam e incentivavam os cristãos da igreja de Pérgamo comer essas comidas, comer essas carnes oferecidas a ídolos. E isso não agradava a Deus, tá? E isso aí é a doutrina de Balaão. Balaão estava nessa fase do que tem, libertinagem, deixando o pecado entrar dentro da igreja. Nós não podemos deixar o pecado entrar dentro de nós, porque nós somos o templo onde habita Deus, tá? Foi nessa época em Pérgamo, o imperador arrumou um jeito de estar dominando a igreja. O que ele fez? Foi nessa época, lá em Pérgamo, que Pérgamo significa a união da igreja com o Estado. Aí que o pecado tomou conta mesmo. O que aconteceu? Eles uniram a igreja com o Estado. Pérgamo instituiu o primeiro culto ao imperador vivo. Fizeram um culto de adoração ao imperador vivo. Às vezes você vê esses filmes assim, você fica assim, nossa, o pessoal está adorando, que absurdo. Mas isso aconteceu e acontecem ainda. Nós não podemos adorar uma pessoa como Deus, tá? Qualquer entidade, qualquer pessoa que toma conta de uma igreja, ela não pode ser adorada como Deus, tá? Não pode. E dentro desse culto, eles fizeram o primeiro culto ao imperador vivo, também eles veneraram e veneraram alguns santos, levantaram alguns santos para adorar, sabe? Não tinha adoração a Pedro, não tinha adoração a João, São Paulo, sabe um tanto de nome? Eles levantaram um tanto de... como se diz, eles devem ter pensado assim, já que nós temos os nossos deuses aqui, eles não querem adorar, vamos colocar esse povo assim para adorar. É um espírito de engano que entrou no meio do povo. Aí colocaram a veneração aos santos, às pessoas que serviram a Deus, eles colocaram como santos para eles adorarem. E isso está errado, porque nós não podemos adorar ninguém que já morreu.
O único que morreu e ressuscitou no terceiro dia e que nós devemos adorar é Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele ressuscitou. Ele foi o Verbo encarnado. E também outra coisa que eles fizeram aí nesse primeiro século a divinização, acertei, de Maria. Nós que somos evangélicos, nós não temos nada contra Maria. Maria foi um exemplo de mulher, foi uma mulher abençoada, foi uma irmã em Cristo abençoada, muito abençoada, mas nós sabemos que ela também adorou a Deus, tá? O mundanismo e o paganismo entrou dentro da igreja. É muito triste. O mundanismo entrou dentro da igreja. A igreja estava aceitando o pecado para agradar pessoas. Nada diferente de hoje. Precisamos agradar a Deus sobre todas as coisas. Se aquilo for pecado, não vamos aceitar para agradar ninguém, não. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós não podemos aceitar aquilo que desagrada a Deus dentro de nós. Sabe por quê? Há uma promessa para nós. No céu nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. E nós devemos rejeitar. Assim como Deus elogia a igreja de Pérgamo, né? Eles tinham dois assuntos extasiantes lá em Pérgamo. Eles sacrificavam animais e veneravam animais como Deus, tá? Eles faziam isso. Então, na igreja de Pérgamo, só para revisar aí, Pérgamo é elogiado pela sua fidelidade a Cristo, mesmo em meio ao martírio. Muitas pessoas foram martirizadas. Exemplo disso foi Antipas, né? Que provavelmente foi o pastor da igreja em Pérgamo. Colocaram ele dentro de um boi de bronze e colocaram fogo até ficar incandescente. E ele não negou a sua fé. Outra coisa, mas Deus tinha uma queixa contra eles, que eles toleravam a imoralidade, a idolatria e as mentiras. Vamos tomar cuidado com a imoralidade, com a idolatria e com as heresias. Muitas vezes nós não achamos que somos adoradores, mas hoje em dia tem o Deus do dinheiro aí, o Deus dinheiro, o Deus Dagon, que as pessoas estão matando por causa do dinheiro. Gente, às vezes as pessoas estão sabendo que o dinheiro é para tá sendo investido para ajudar as pessoas de baixa renda. Pessoas que têm dinheiro a perder de vista estão pegando dinheiro das pessoas. Olha para vocês verem, taxas cobradas indevidas. Eu vi um comentário no jornal que o creme dental, o preço dele é R$1,50, sendo repassado para as prefeituras. Vou falar as prefeituras, porque eu não estou falando da prefeitura de Nova Lima, porque eu não sei o assunto da prefeitura de Nova Lima. Eu estou falando assim, Brasil, em nível de Brasil, não sei a cidade que é não. R$8,50 um creme dental que custa R$1,50. As pessoas estão matando por dinheiro. E o conselho que Deus dá aqui nessa carta de Pérgamo: arrependa-te. Arrependa-te. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque a espada da boca de Cristo julgará. E aquele que vencer receberá um maná escondido e ganhará uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Gente, nós estamos no fim. O fim já está aí. Não está sendo fácil. Mas vamos permanecer firmes e não vamos negar a nossa fé. Pode até parecer,
pode até não parecer, gente, mas Deus está no controle. Não negue, continue confiando em Deus, tá? Deus está no controle de todas as coisas. Amanhã, meu querido, minha querida, eu vou fazer 5 perguntas, tá? Não, vou fazer 10. A respeito de hoje, tá? Depois eu vou falar a surpresa que vai acontecer. E amanhã eu vou estar falando sobre a igreja de Tiatira, tá? Que é deixa eu ver o versículo aqui, ó, do 18 até o 29, é maior, até o 29, tá? Então, gente, na igreja de Pérgamo aqui, nós temos que buscarmos ser fiéis a Deus, ter uma firme confiança em Deus. Fidelidade é a característica do relacionamento contínuo contínuo de Deus, tá? Nós devemos continuar confiando. Nós não podemos ter outras crenças, mas nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo, tá? E quando aqui está uma fidelidade, é uma das manifestações do fruto do Espírito. Ser fiel, tá? Ainda que a gente chore, ainda que a gente entre no quarto escondido e chore, que tem dia que só Deus sabe, né? Só Deus sabe o que a gente está passando. Às vezes a família acha que a gente tá muito assim, a Patrícia só anda rindo, Janete só anda rindo, mas Deus conhece as nossas lutas, né? Deus sabe o que a gente tem passado, mas Deus dá um conselho para nós aqui dentro dessa carta enviada à igreja de Pérgamo. Arrependa-te, tá? Senão eu venho sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Não vamos perder a fé. Vamos continuar firme. Eu quero louvar a Deus. Eu quero agradecer a Deus, porque eu posso ler a palavra de Deus para vocês, e quando eu leio a palavra de Deus, eu sinto-me edificada, que eu aprendo mais um pouquinho. Muito obrigado, meu Pai. Eu te louvo e te adoro. Beijo grande para você, beijo no coração. Compartilhe essa live para honra e glória do Senhor, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amanhã tem pergunta, tá? Beijo grande.